E começa agora o Rede TV News. Uma boa noite, Siqueira. Boa noite, Siqueira. Boa noite a todos. Os corpos da família encontrada carbonizada dentro do carro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foram enterrados no final da tarde. Uma testemunha disse que a filha do casal e a namorada dela tiveram a ajuda de outras pessoas para cometer o crime. Os policiais estão atrás de pistas que ajudem a identificar outros possíveis envolvidos no assassinato de Flaviana Gonçalves, Romoyuki Gonçalves e o filho Juan Vitor Gonçalves. A outra filha do casal, Ana Flávia Gonçalves, de 24 anos, e a namorada dela, Karina Ramos, de 31, estiveram no condomínio na noite do crime. Segundo a polícia, elas entraram em contradição durante o interrogatório e tiveram a prisão temporária decretada por 30 dias. Chega uma testemunha e fala, não, elas não estavam sozinhas, tinha mais uma pessoa lá, inclusive eles colocaram o carro de ré na casa e carregaram o carro com peso. Poxa, isso não tem nada a ver com o que elas disseram e é altamente suspeito, altamente suspeito. Então, com base nisso, cheguei no juiz e falei, eu quero a prisão. O juiz concordou na hora. O crime aconteceu na madrugada de terça-feira. As vítimas foram encontradas no porta-malas do carro incendiado na estrada do Montanhão, em São Bernardo do Campo. Um laudo preliminar revela que pai e filho foram mortos a pauladas dentro de casa. A causa da morte realmente são pancadas na cabeça, traumatismos e crânioencefálico que vão de encontro com a nossa investigação, que eles foram agredidos mesmo pelos autores do crime. Já a mãe provavelmente foi assassinada na região onde o veículo foi carbonizado. Um homem foi preso em flagrante por tentar estuprar uma menina de 14 anos em São Paulo. A garota vendia balas em um bairro nobre da cidade. O suspeito de 27 anos passou a noite se divertindo em um restaurante de luxo na zona oeste da capital paulista. Nas redes sociais, ele compartilhou vídeos da festa. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, após sair do local, ele tentou estuprar uma menina de 14 anos. Segundo a polícia, a garota passa o dia em frente ao restaurante vendendo balas com a família. Mas dessa vez ela teria ido sozinha e resolveu ficar até a madrugada. O suspeito teria se aproveitado disso para atrair a menina até o carro. O primo dela, que pediu para não ser identificado, contou como o homem agiu. Eu chamou ela para ir buscar o dinheiro na porta do carro, só que aí até então ela foi. Aí ele já desconversou as coisas, falando que o amigo dele ia chegar com o carro para pagar as coisas. Aí levou ela para uma esquina, onde tinha um negócio de construção, e foi ali que tentou abusar dela. A menina conseguiu gritar e, assustado, o homem correu. Na tentativa de fuga, ele foi abordado por policiais. Caiu na ocorrência via rede de rádio, informação do Copom, que havia um estupro naquelas proximidades, que levantou ainda mais uma suspeita aí em relação a esse sujeito. A menina de 14 anos passou o dia na delegacia acompanhada dos familiares. No pescoço e nos braços dela ficaram as marcas da violência. O homem foi preso em flagrante e vai responder por estupro. Uma mega operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu 33 suspeitos de envolvimento com uma milícia que atua na zona oeste da cidade. Entre eles está um policial civil responsável por investigar o grupo paramilitar. Os agentes foram às ruas para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão contra 45 acusados de integrar uma milícia que atua em Rio das Pedras e na Muzema, na zona oeste da cidade. Se não fosse por esse tipo de conduta, esse tipo de desvio de conduta gravíssimo, essa organização criminosa não teria obtido a musculatura que obteve. Não teria conseguido se enraizar naquela região por tanto tempo. Entre os presos está Jorge Luiz Camilo Alves, lotado na delegacia da Barra da Tijuca. Ele é responsável por investigar as construções irregulares na Muzema e o grupo paramilitar que atua na região. Segundo o MP, ele mantinha contato com Rony Lessa, acusado de executar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. De acordo com a denúncia, Lessa o tratava como amigo da 16, uma referência à unidade onde o policial trabalha. Quando o Rony Lessa foi preso,
em 12 de março de 2019, alguns celulares com ele foram apreendidos e, após autorização judicial, houve a análise do conteúdo dos celulares em que se verifica várias mensagens entre Rony e Camilo. Mensagens essa também intermediada por outros agentes públicos, cuja investigação irá prosseguir. O MP também denunciou um servidor público municipal lotado na Fundação Parques e Jardins por vantagem indevida. Os suspeitos podem responder pelos crimes de grilagem, construção, venda e locação ilegal de imóveis, posse e porte ilegal de arma de fogo, extorsão, agiotagem, entre outros. Esse foi o primeiro caso da nova vara do Tribunal do Rio, especializada no combate à corrupção e também ao crime organizado. 22 magistrados vinham sendo ameaçados de morte por grupos de milicianos que atuam na zona oeste da cidade. É o crime que mais vem tomando conta da sociedade, os milicianos. Agora, o pior são, evidentemente, pessoas que são pagas pela sociedade para defender os interesses da sociedade, que fazem concurso público envolvido com esse crime organizado. A ação de hoje foi um desdobramento da Operação Os Intocáveis, realizada em janeiro de 2019. Na ocasião, 13 pessoas foram denunciadas. As milícias que são mais presentes no Rio são um tremendo câncer que cresce e espalha metástases pelo país. Até há pouco, as autoridades fingiam enfrentar esses bandidos. E eles continuaram se filtrando e continuam em vários setores da sociedade, inclusive na polícia e na política. Vamos ver se o governo mantém esse ritmo de combate a essas milícias e consegue, ao menos, reduzir a presença nefasta dessa bandidagem na vida brasileira. A polícia do Ceará indiciou 2 engenheiros e um pedreiro pelo desabamento do edifício Andréa em outubro do ano passado. 9 pessoas morreram. O inquérito foi aberto um dia depois da tragédia em 16 de outubro do ano passado. Tem 5 volumes e 800 páginas. Mais de 40 pessoas foram ouvidas pelo delegado José Munguba Neto, entre sobreviventes e testemunhas. O inquérito traz o laudo da perícia, que aponta 5 motivos que contribuíram para o colapso da estrutura. Falha da empresa responsável pela reforma e dos seus profissionais. Técnica equivocada durante a obra, o que prejudicou a estabilidade da estrutura. A ausência de relatório de reforma e de escoramento das estruturas dos pilares. Acréscimo de carga sobre o pavimento da cobertura, que foi erguida após a construção da edificação, e falta de manutenção adequada. Houve uma negligência por parte dos engenheiros e por parte do pedreiro ao quebrarem aquelas colunas para que fosse colocado material novo de concreto. No entanto, não botaram as colunas enquanto aquele material era substituído. E eram 4, 5 ou 6 colunas próximas umas das outras, no mesmo local e ao mesmo tempo. Os engenheiros responsáveis pela obra e o pedreiro que executava o serviço foram indiciados. O delegado considerou que eles foram negligentes, mas decidiu não pedir a prisão deles. Se a justiça aceitar a denúncia, eles podem pegar até 5 anos de prisão. Os 3 estavam no edifício Andréa no momento do desabamento, em 15 de outubro do ano passado, e sobreviveram. Momentos antes da estrutura desabar, o pedreiro arrancava partes das pilastras de sustentação, sob a supervisão dos 2 engenheiros. A mulher que também aparece na imagem é a síndica do prédio. Ela foi a última vítima localizada sem vida. 9 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. Procurado, o advogado dos indiciados preferiu não se manifestar. O terreno do edifício Andréa vai ser desapropriado pela prefeitura e será sede de uma unidade do Corpo de Bombeiros. E aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária orientou os funcionários que atuam em portos, aeroportos e áreas de fronteiras para usar máscaras cirúrgicas e luvas para evitar o contágio com o coronavírus. São 9 os casos suspeitos do país. O número é igual ao divulgado ontem,
mas houve uma alteração na lista. O Ministério da Saúde explicou que essa é uma grande coincidência numérica. Isso porque entre o meio-dia de ontem e o meio-dia de hoje, 4 casos, 2 em Santa Catarina, 1 em São Paulo e 1 do Paraná, saíram da lista de suspeitos porque os exames testaram positivo para outros tipos de vírus respiratórios. Já outros 4 casos, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Paraná, entraram na lista de suspeitos. Saíram 4, entraram outros 4. E fechando a conta, um caso do Rio Grande do Sul, que tinha sido descartado ontem, voltou a ser considerado suspeito após o paciente apresentar sintomas respiratórios. Então, o total continua sendo de 9 casos suspeitos. Segundo as orientações da Organização Mundial da Saúde, os casos suspeitos se encaixam em 3 quadros. Quem viajou para a China e aí teve febre e apresentou algum sintoma respiratório, como tosse, por exemplo, ou quem teve contato com algum caso suspeito de coronavírus, teve febre mais algum sintoma respiratório ou teve contato com algum caso confirmado do novo coronavírus, além da febre e dos sintomas respiratórios. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, declarou pela manhã que não é necessário trazer os cidadãos brasileiros que estão na China. Não, porque essa doença ela não é uma doença em que você tenha um tratamento diferente aqui ou lá, onde. Aliás, provavelmente eles devem estar melhor até porque estão vivendo o problema. A letalidade é muito baixa. Ela é abaixo de 2% e ela parece que está sendo muito mais de pacientes com idade, comorbidade, imunossuprimidos. A Fiocruz recebeu hoje uma amostra do coronavírus que será comparada às amostras de casos suspeitos que estão em análise aqui no Brasil. O fragmento do coronavírus foi entregue à Fiocruz por um membro da Organização Pan-Americana de Saúde. A partícula, que não é capaz de infectar quem a manipula, será usada para determinar possíveis resultados positivos dos exames feitos em casos suspeitos no Brasil. A gente está falando de um vírus completamente novo. A gente está falando de protocolos que são completamente novos. E a gente está falando de uma metodologia que está sendo implementada. Isso está acontecendo em todos os países do mundo. Também hoje a Fiocruz recebeu representantes do Ministério da Saúde, que conheceram os laboratórios da instituição, o método de análise das amostras e quais serão os procedimentos técnicos adotados. A Fiocruz também anunciou a criação de um local específico para analisar casos suspeitos e ações de combate. É uma reunião inicialmente semanal e, se houver necessidade, estaremos ampliando a frequência dessas reuniões, das quais participam todos os segmentos da Fundação Oswaldo Cruz envolvidos nessa situação. Por enquanto, a Fiocruz está recebendo amostras de todo o país para analisar casos suspeitos. Mas o planejamento é que laboratórios de todos os estados e do Distrito Federal também recebam fragmentos do coronavírus e passem a fazer os testes de detecção. A Fiocruz vai treinar profissionais de todo o país para a realização dos exames. Como forma de prevenção, os especialistas recomendam o cuidado com a higiene. O que nós temos que fazer? O que a população pode fazer nesse momento? Todos nós, né? A etiqueta respiratória, ela é muito importante. Você, por exemplo, cobrir a boca no momento de espirrar. E, na verdade, não cobrir com as mãos, por exemplo, porque depois você vai colocar a mão em algum lugar, né? Você pode, por exemplo, espirrar na tua manga, assim, isso é um jeito que a gente acaba usando muito para exemplificar. Lavar as mãos, isso é muito importante. Aparentemente, as autoridades brasileiras estão, apesar de uma movimentação que você viu, estão longe de tomar as medidas práticas que esse quadro da saúde mundial exige. Esse coronavírus tem tudo para chegar aqui ao Brasil. O governo federal vai liberar cerca de R$1 bilhão para cidades afetadas pelas chuvas da região sudeste. Esse anúncio, um momentinho só, esse anúncio foi feito durante a visita do presidente Jair Bolsonaro, que sobrevoou Minas Gerais. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Confins no começo da tarde, acompanhado de 7 ministros. Ele foi recebido pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e logo depois sobrevoou 6 cidades afetadas pelas chuvas dos últimos dias.
Em Belo Horizonte, os temporais devastaram boa parte da cidade. Em Sabará e em Raposos, o Rio das Velhas transbordou e também provocou muita destruição. Já nas cidades de Betim, Ibirité e Contagem, os deslizamentos de terra deixaram 15 mortos. Depois do sobrevoo, Bolsonaro se reuniu com os prefeitos e outras autoridades. Após a reunião aqui em Confins, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a liberação de R$1 bilhão para as cidades atingidas pelas chuvas na região sudeste. Além de Minas Gerais, os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo também vão receber recursos do governo federal. Estamos trabalhando ombro a ombro para buscar, então, mitigar os problemas ocorridos com essa catástrofe que aconteceu nos últimos dias. No final da tarde, o Ministério da Saúde anunciou o envio de 2 toneladas de medicamentos e insumos para a população das áreas afetadas em Minas. Mais de 100 cidades estão em situação de emergência e 5 em calamidade pública. Os kits do governo federal têm capacidade para atender 12 mil pessoas ao mês. O estado também vai receber 90 novas ambulâncias para o SAMU. Estamos conseguindo enviar aquilo que é necessário para todas as regiões do estado com agilidade. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que acompanhou o Bolsonaro na visita a Minas Gerais, disse que a Defesa Civil Nacional já reconheceu a situação de emergência de 123 cidades da região sudeste. Uma força-tarefa já está sendo montada no Ministério do Desenvolvimento Regional para que os pedidos possam ser processados num ritmo acelerado. Bolsonaro certamente viu o desastre provocado pelas chuvas. Talvez seria o momento de o governo federal montar um grupo de emergência junto com os estados e cidades vitimados para coordenar a assistência às vítimas e melhor carrear os recursos governamentais. Belo Horizonte e cidades da região metropolitana tentam agora reconstruir o que foi devastado pelos temporais de janeiro. Em apenas 30 dias, o volume de chuva é o mesmo registrado durante todo o ano passado. Uma cidade inteira preocupada e de olho no céu. O céu começa a ficar preto, a gente tem que correr para casa. E é isso que vocês estão vendo, né? Uma destruição, né? Uma coisa horrível. A gente tenta sair antes da chuva começar a cair, né? Porque só olhar para lá da banca, a rua, tá tudo destruído. Então a gente tenta chegar em casa antes de começar a chuva, né? O mês com mais chuva dos últimos 110 anos em Belo Horizonte mudou o cotidiano da população. Ontem à noite, ruas e avenidas movimentadas da cidade estavam assim, desertas. A gente fica num desespero porque a gente tem até medo, né, de andar. Ontem nós não saímos. A Flávia é dona dessa tradicional lanchonete que fica na região da cidade mais afetada pelo temporal da última terça-feira. Ela só conseguiu reabrir hoje, mas os clientes não apareceram. As pessoas, pelas notícias que vêm também, não vão chegar muito perto, né? Então, tá muito difícil. Hoje mesmo era para essa loja estar lotada essa hora. No prédio vizinho, há 2 dias, os funcionários drenam o barro da garagem. Mais de 20 carros já foram retirados e outros continuam submersos. 50 anos que eu moro no bairro. Eu nunca vi igual. Para nós aqui, por exemplo, parece um campo de guerra. Eu imaginava nunca que isso ia acontecer. A loja da Melissa foi invadida pela lama. A limpeza continua e os prejuízos também. Jarra quebrada, cadeira quebrada. Recomeçar, né? Recomeçar de novo. Parte do comércio não abriu as portas hoje. O Fórum de Belo Horizonte ficou fechado e os servidores do judiciário foram dispensados. Por toda Belo Horizonte, o que se vê é isso aqui. Ruas interditadas, cenas de destruição e homens da prefeitura trabalhando para tentar reconstruir o que foi devastado pela chuva. A expectativa é que sejam gastos 300 milhões de reais para recuperar tantos estragos. Em Sabará, na região metropolitana, os moradores fizeram um mutirão para limpar a lama que invadiu as casas e cobriu as ruas da cidade histórica. A música ajudou a não desanimar e deixar o trabalho pesado um pouco mais leve. Os temporais não dão trégua na Grande Belo Horizonte. Só neste mês de janeiro já choveu 935 milímetros, o equivalente ao ano passado inteiro.
De acordo com a Defesa Civil, mais de 53 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas e 55 mortes já foram confirmadas em decorrência das chuvas em todo o estado de Minas Gerais. 101 cidades estão em estado de emergência. O jeito agora é arregaçar a manga e bola para frente, porque a vida continua. O tempo melhorou no Espírito Santo, mas o número de desabrigados e desalojados só aumenta. 15 mil pessoas estão fora de casa e 10 mortes já foram confirmadas. O registro foi na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Por volta de 11 horas da manhã, veio a informação de que um corpo havia sido encontrado. Trata-se de uma mulher que foi encontrada às margens da BR-101 no rio Itapemirim. É a 10ª vítima das fortes chuvas que atingiram o estado do Espírito Santo. Existe a suspeita de que a vítima seja a mulher que aparece neste vídeo, sendo levada pela força da água. A chuva deu uma trégua no Espírito Santo. Mesmo assim, o número de desabrigados e desalojados não para de subir. Já são 14.765 pessoas fora de casa. Esse é um número muito alto, nos preocupa bastante. O governo do estado do Espírito Santo não tem medido esforços para buscar mitigar essas ações através de cartão reconstrução, um cartão de até R$3.000 que é entregue a essas pessoas, aquelas pessoas que estão inscritas nos programas do governo federal. Não há previsão de chuva para as próximas 48 horas. Mesmo assim, algumas localidades, principalmente no sul do estado, permanecem em alerta. E os mutirões de limpeza continuam, com foco em escolas, hospitais, órgãos públicos, para que a rotina da população possa voltar. Veja agora como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Janeiro chega ao fim com pancadas de chuva espalhadas por todas as regiões do Brasil. Tempo firme e seco apenas entre o interior do Nordeste, Espírito Santo e o centro-norte de Minas. Finalmente, a chuva perde força em BH. Mesmo assim, o alerta continua. Mesmo com pouca chuva, há riscos de deslizamento, porque o solo ainda está molhado. Sol e temperaturas elevadas. A máxima chega aos 35 graus no domingo. O risco de temporal é alto em todo o estado de São Paulo. A chuva ganha mais força nas próximas horas e pode causar transtornos. Em Vitória, nada de chuva. O sol predomina o dia todo. Temperaturas entre 34 e 35 graus. Capital paulista em atenção para muita chuva. Amanhã o sol aparece, esquenta, faz 32 graus e chove a partir da tarde. No sábado, a chuva chega a qualquer hora, máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro, cariocas vão sentir calor até a madrugada, mínima de 28 graus e máxima de 34 e 33 graus. O sol brilha forte. No Nordeste, muitas nuvens na costa leste e tempestades na faixa norte. Tempo fechado e chuva forte em Fortaleza e São Luís. O temporal deve atingir também as capitais Belém e Manaus. Em Cuiabá, mesmo com chuva, dia quente, faz 35 graus. Em Florianópolis, dia de sol, calor de 32 graus e chuva a partir da tarde. O Ministério da Justiça lançou hoje uma lista com os criminosos mais procurados do país. A lista, que pode ser acessada pelo portal do Ministério da Justiça, é semelhante à adotada em outros países. O material foi organizado pela Secretaria de Operações Integradas e reuniu informações dos estados e até mesmo da Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI. A lista, que inicialmente conta com 26 nomes, levou em consideração critérios como a capacidade financeira, posição de liderança dentro das organizações criminosas, uso de armamento e atuação interestadual e internacional. Desde o início do trabalho, 7 criminosos já foram presos. A lista será atualizada mensalmente. São indivíduos extremamente perigosos, todos eles com mandados de prisão. E a divulgação dessa lista tem a virtude de facilitar que esses indivíduos sejam encontrados, que os mandados de prisão sejam cumpridos e que eles sejam levados às cortes de justiça para julgamento ou para que as condenações já exaradas sejam cumpridas
e que eles possam responder os seus crimes. Com a criação da lista, o governo espera aumentar o número de pistas recebidas que possam levar à prisão dos bandidos. Para os cidadãos comuns que tiverem informação sobre esses indivíduos, entrarem em contato, né, com o Ministério da Justiça pelos canais que foram ali indicados e que não tentem eles mesmos qualquer espécie de contato com esses indivíduos, porque são pessoas extremamente perigosas. Em menos de 48 horas, o presidente Jair Bolsonaro demitiu pela segunda vez o assessor da Casa Civil, Vicente Santini. O ex-secretário executivo da pasta havia sido renomeado para um novo cargo na noite de ontem. A primeira demissão de Vicente Santini ocorreu na terça-feira. Ele perdeu o cargo de secretário executivo, o número 2 da Casa Civil, depois de usar um avião da Força Aérea para viajar à Suíça e à Índia. No entanto, na noite de ontem, ele foi novamente nomeado para a pasta. Desta vez, para o cargo de assessor especial da Secretaria de Relacionamento Externo da Casa Civil. Uma vaga com salário de quase R$17 mil, remuneração R$300 abaixo da anterior. A volta de Santini teria sido articulada pelo filho do presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro, que nega a informação. Mas nem a queda de salário e os pedidos do filho foram o suficiente para segurar Santini. Logo cedo, Bolsonaro comunicou pelas redes sociais a nova demissão do assessor. A decisão foi oficializada no início da tarde no Diário Oficial. Além de Santini, também foi demitido Fernando Moura. Ele ocupou a Secretaria Executiva da Casa Civil após a primeira demissão de Santini e foi o responsável pela segunda nomeação do colega. Antônio Barreto Júnior foi nomeado secretário executivo e vai acumular a função que já tinha, de subchefe de articulação e monitoramento. Toda essa dança das cadeiras na Casa Civil ocorre durante as férias do titular da pasta, Onyx Lorenzoni, que está cada vez mais enfraquecido. Além de demitir 2 funcionários da confiança do ministro, o presidente Jair Bolsonaro também retirou da alçada de Onyx o PPI, Programa de Parceria de Investimentos, que negocia parcerias público-privadas. Agora o programa ficará sob a responsabilidade do ministro da Economia, Paulo Guedes. O esvaziamento das funções da Casa Civil já vem ocorrendo há algum tempo. Ao longo de 2019, Onyx Lorenzoni perdeu a função de articulador político, que foi transferida para a Secretaria de Governo. Também foi retirada da Casa Civil a Secretaria de Assuntos Jurídicos, que foi realocada na Secretaria-Geral da Presidência. As férias de Lorenzoni terminam no próximo domingo. Onyx é um homem que tem tido a maior confiança de Bolsonaro, mas sua pasta realmente, você percebeu, está sendo esvaziada. Na sua volta, poderemos ter novidades. E por falar em ministério, Casa Civil, Ministério da Educação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não deixou por menos. Declarou que a administração do ministro da Educação, Abraham Weintraub, é um desastre. Segundo ele, atrapalha o Brasil e o futuro das nossas crianças. E voltamos a falar sobre o novo coronavírus. O Brasil está em alerta para o risco de transmissão da doença. Na escala de 1 a 3, o país está no nível 2, que significa perigo iminente. Hoje à tarde, passageiros de um voo vindo de Pequim desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ainda não há confirmação de que o vírus tenha desembarcado por aqui, mas o governo já está adotando medidas e preparando a rede pública de saúde para atendimento em possíveis casos. Quem pisa em solo brasileiro recebe orientações ainda no avião, principalmente em voos vindos da China, local onde foram registradas as primeiras ocorrências. Eles só pedem para preencher um formulário lá se passou pela cidade de Wuhan. José mora em Pequim há 5 anos. É preparador físico de um time de futebol chinês. Por orientação do clube, voltou para casa, até que a situação por lá se amenize. Por medida de segurança, pediram para que eu retornasse para casa. Agentes da Anvisa fazem uma abordagem nos voos chineses antes do desembarque dos passageiros no Brasil. Estamos mapeando aí essa movimentação de passageiros, principalmente brasileiros, e quando a gente identifica o maior número de viajantes com procedência da China, a gente está fazendo uma intervenção
um pouquinho mais direta nesses voos. Ainda por medida de prevenção, os aeroportos veiculam avisos com alertas sobre o coronavírus. Quem vem de outros países também segue a orientação de usar máscara para prevenir. Para prevenir, a gente preferiu usar. O vírus passa de uma pessoa para outra pelo ar, por meio da tosse ou espirro e também ao tocar num objeto contaminado, seguido do contato com boca, olhos e nariz. Os sintomas são parecidos com os da gripe, com febre e problemas respiratórios. Os casos mais graves podem evoluir para pneumonia e insuficiência renal. As pessoas mais velhas com outras doenças têm um risco maior de evoluir da forma mais grave. Quem tem mais chance para outros problemas acaba tendo o quadro pior. No Facebook da Rede TV, você já pode acompanhar o nosso novo programa exclusivo no Facebook Watch. O programa chama Histórias do Dia. Vai trazer vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite e até amanhã.